Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha, tudo bem? Então vamos lá, gente. Olha só, como é que vocês estão? Vocês estão aprendendo direitinho? Vocês estão entendendo, assistindo aos meus vídeos, fazendo as atividades que eu estou passando, assistindo as correções? E aí, vocês também estão se cuidando? Estão usando álcool em gel para limpar as mãos, ou lavando as mãos com água e sabão? Evitando aglomerações, não saindo, pelo amor das minhas criancinhas. Ao sair, usar máscara. Gente, vamos levar a sério. Covid-19 é sério, não é brincadeira. Agora vamos falar de história? Vamos lá, gente. A África Antiga. Começamos então o módulo 2. E aí nós já falamos, vamos lá, só para a gente recapitular. Falamos sobre a origem do homem, lembram disso? Lá no início, o primeiro capítulo, falando sobre a importância da história, o que é história, o papel do historiador, o que faz o historiador, a importância, para que é sério, blá blá blá. Depois falamos da origem do homem, falamos lá do Paleolítico, da pedra lascada, depois da pedra polida, chegamos no Neolítico, aí veio a agricultura, veio a pecuária, a formação do Estado, aí falamos sobre a Mesopotâmia, falamos do Egito Antigo. A Mesopotâmia ficava onde hoje é o Oriente Médio, região onde hoje ficam Irã, Iraque, e Egito fica hoje no Nordeste da África. Mas e aí, tio Lelê? Tem mais lugares lá na África? Houve outros povos? Claro que sim. Olhem só, ouçam só que música legal, música africana tradicional das tribos africanas. Ouçam. Pois é, galerinha minha, a África, ela é um continente, né? Não confundam África com África do Sul. A África do Sul é um país, fica lá no sul da África. E a África é um continente. Como um continente, ele é repleto de quê? De tribos, de reinos, de impérios, países diversos, culturas diversas. Então não só a cultura egípcia, mas outras culturas. Então nós temos aqui logo na primeira folha do nosso capítulo, nós temos duas ilustrações. Eu vou ampliar para poder o tio Lelê enxergar melhor. Vamos lá. Olhando então aí, nós temos nobres cuxitas representados em pintura tumular encontrada no Egito, datada de cerca de 1180 a.C. E nós temos aqui os berberes, que eram povos que viviam lá no deserto do Saara, na África, e atualmente seus descendentes mantêm muitos costumes de seus antepassados. Isso é uma fotografia de hoje, tá? Mas os berberes habitavam lá o Saara. Então, gente, eu tive um professor de história, contar isso a vocês rapidinho. Tive um professor de história que ele visitou o Egito, e o colega dele, num passeio junto com um guia turístico, entrou numa de se deslocar e andar no meio do deserto. Resumo da história. O cara, naquela época não tinha celular, né? O cara desmaiou, ele se perdeu, e aí a sorte dele que um grupo de peregrinos de um grupo berbere
achou e o levou até o guia lá turístico. E por muito pouco, ele já foi encontrado desidratado, por muito pouco ele morreu, certo? Então os berberes ainda existem e eles são povos que conhecem bem, com a palma da mão, o deserto. Beleza? Vamos nós. A África na antiguidade. Como que era essa África? Então foi na África que surgiram os seres humanos. Nós já sabemos disso, né? Nesse continente também se desenvolveram grandes civilizações, entre elas a egípcia, a cuxita e a xumita. Esses povos fundaram cidades e reinos que foram muito conhecidos no mundo antigo por seu grande desenvolvimento econômico, artístico e cultural. Rotas comerciais cruzavam todo o continente e ligavam as grandes civilizações africanas entre si e também com as sociedades da Europa e da Ásia. Então nós temos aqui um mapinha mostrando essas rotas, né? E também mostra, na verdade, mostra a vegetação, né? Essa área aqui, ó, do Saara é o maior deserto do mundo. Essa região aqui, ó, amarela, né? Nós temos as savanas, essa área laranja, nós temos que ela fica aqui, ó, no noroeste da África, e nessa região aqui no coração africana. Nós temos regiões de florestas. Essa aqui é uma floresta equatorial muito semelhante à floresta amazônica, porque ela fica localizada exatamente na linha do Equador, né? Então essa região tem características parecidas, chove muito, tem árvores grandes, né, espessas, etc. Nós temos deserto, outros desertos, né, estepes e vegetação mediterrânea. Bem, nós temos esse deserto aqui também, é muito conhecido, o Kalahari. É um deserto também muito difícil de sobreviver, né? No deserto, gente, cada lugar não tem só um tipo de deserto, né? Nós temos aqui na América do Sul, nós temos deserto aqui no Chile, da Cordilheira dos Andes, diferente desse deserto aqui. Esse deserto aqui é mais arenoso, o deserto aqui do Chile é mais pedregoso. Vamos lá. Os oásis africanos, quem já viu o Pica-Pau, né, com oásis, né, no meio do deserto tem lá um lugar verde, onde tem água, aí é uma miragem, né, mas na verdade esses oásis existem, são porções de terra localizadas em pleno deserto, que possuem água e cobertura vegetal. Os oásis são utilizados há milhares de anos como ponto de parada e descanso para os comerciantes das caravanas que cruzam os desertos. Vamos nós! Reinos da África Antiga. Bem, nós temos vários reinos. Aqui nós temos uma linha do tempo. Eu acho muito bacana essa forma do livro organizar, né? Ele monta uma linha do tempo, coloca aqui algumas características e do lado de cá as datas. Então nós temos aqui o Reino Kush, que se desenvolveu 900 a 350 a.C. Vale lembrar, gente, que antes de Cristo é de trás para frente. Então 900, um ano depois é 899, ok? 898, 2 anos depois. Então é de trás para frente, é numa contagem regressiva. Aí depois ano 1, aí começa a linha crescente, né? Ano 2, 3, 4, vocês entenderam, né? Vamos lá. Bem, no ano 900 a.C. foi fundado o Reino Kush. Os Kushitas dominaram toda a região da Núbia, incluindo o Egito, entre os séculos 8 e 7 a.C. Com o passar do tempo, os Kushitas expandiram seu território, estabelecendo o Império Kush. Então, o Egito antigo tem muito da cultura desses Kushitas. Aqui, vamos avançar. O reino de Garamantes. Os Garamantes, descendentes dos berberes, constituíram seu reino em pleno deserto, onde praticavam a agricultura, o pastoreio e o comércio. Isso foi entre 450 a.C. e 500. Reino Axum, de 50 a 1000. Aí já não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Aí não precisa colocar AC. O reino Axum dominou a região da Etiópia, no leste da África, por volta de 330.
o cristianismo foi introduzido na região. Então, gente, o que aconteceu? Depois, ao longo dos anos, depois que esses impérios foram se desmoronando, entraram outras religiões de outros lugares, entraram culturas de outros lugares, como o cristianismo, como o islamismo. Se vocês forem lá no Egito hoje, boa parte dos egípcios de hoje são muçulmanos. Aqui nós temos uma pirâmide construída pelos cuxitas no século 7 a.C., que apresenta semelhanças com as pirâmides egípcias. Essas semelhanças são um indício de que houve trocas de influências culturais entre esses povos antigos africanos. Interessante, não? Então, quando a gente ouve falar de Egito antigo, pensa assim, só tem pirâmides lá. Não. Gente, vale lembrar que tem outros lugares do mundo, aqui na América, por exemplo, nós temos pirâmides. Numa região lá do norte do Brasil, já de fronteira com o Peru, lá na região andina, tem pirâmides, certo? Tem uma cultura lá que nós vamos estudar lá na frente, a cultura incaica. Bem, dos Incas, organização social e política, aspectos sociais. Várias sociedades da África Antiga eram governadas por soberanos que se julgavam filhos dos deuses. Nessa sociedade, geralmente a camada dirigente era composta por chefes militares e líderes religiosos. A religião era, na maioria desses grupos, muito importante, o que confirmava o poder dos reis e líderes escolhidos. Em geral, havia também uma camada intermediária, composta por profissionais como comerciantes, artesãos, joalheiros. Pessoas com essas especialidades contribuíram muito para o desenvolvimento do comércio, que foi o grande veículo de comunicação e aproximação entre os povos africanos. Então, gente, religião, política e questão militar estão interligados. E o comércio ajudou a integrar esses povos, essas culturas diferentes. Beleza? Entre os grupos sociais mais pobres, encontravam-se trabalhadores que realizavam diferentes tarefas, entre elas plantar, colher, trabalhar em obras públicas e atuar no exército em caso de guerra. Dessa camada também faziam parte os escravos. Gente, nós já vimos quando estudamos Egito Antigo, Mesopotâmia, o nome que nós historiadores chamamos essa relação de trabalho, essa relação de poder. Chamamos de modo de produção asiático. Beleza? Vou repetir. Modo de produção asiático. Nessa forma de exploração e organização social, política e militar, existe um líder político e o povo trabalha para esse líder. Toda a produção é recolhida por esse governo em épocas de seca, dificuldades, onde não podiam plantar, não podiam trabalhar e ter o sustento. O Estado redistribuía esse excedente e, óbvio, ficava com boa parte, ficando com a parte melhor, né, da plantação, da colheita. Bem, beleza? Dito isso, vamos nós. Aspectos políticos. Informações arqueológicas e registros em diferentes tipos de fontes levaram alguns pesquisadores a acreditar que muitos reinos africanos da antiguidade tinham uma organização patriarcal, isto é, contavam com uma organização social em que a autoridade política e familiar recaía sobre os homens. Já sei, muitos vão falar assim, isso é machismo! Não. Tem uma coisa, outra coisa. Tio Lelê vai explicar. Patriarcal é que o líder dessas sociedades era o homem. Sem essa discussão machista. E essa é uma discussão moderna. Eles não tinham a mínima ideia nem dessa palavra, certo? Era natural para eles. Isso fazia parte da cultura deles. Beleza? Então vai olhar lá no Antigo Testamento, está repleto de sociedades, história de grupos sociais com esse tipo de organização patriarcal. Bem, em alguns casos, no entanto, o poder não era transferido de pai,
transferido de pai para filho, mas de irmão para irmão, respeitando sempre a linhagem real. Então, assim, meu pai é um rei, e aí ele morre, pode ficar para mim. Aí eu morro e não tenho um herdeiro, não tenho um filho, aí fica para o meu irmão, né? Então, nem sempre de pai para filho, mas de irmão para irmão, ou um primo, um sobrinho mais próximo, mas sempre figura do homem. Em outras sociedades africanas da antiguidade, contudo, mulheres tinham grande destaque na vida pública, assumindo funções administrativas e religiosas. Fontes iconográficas e mesmo fontes escritas apresentam sociedades verdadeiramente matriarcais. Nós também chamamos isso de matrilinear. Ou seja, ao invés de ter a figura do homem, tem a figura da mulher, certo? Isso é feminismo, tio Lelê, isso é feminismo? Não, de novo, não havia nem conceito, nenhuma ideia parecida com isso. Isso é uma coisa de hoje, certo? Bem, então algumas sociedades eram patriarcais, outras eram matriarcais ou matrilineares, ou seja, a figura da mulher, né, como líder. Gente, igual a poligamia. Poligamia é quando um homem tem várias esposas. Na África havia sociedades com poligamia, também havia da poliandria, ou seja, uma mulher tendo vários maridos. Isso tem até hoje, tá? Bem, vamos lá. Aspectos religiosos. Pausa para uma aguinha. Vamos nós. Na África Antiga, conviviam muitas sociedades com diferentes crenças religiosas. Muitos grupos eram politeístas e suas divindades tinham características humanas. A religião egípcia influenciou muitos grupos, principalmente na região norte e nordeste do continente. Outros grupos cultuavam antepassados como divindades, acreditavam que os espíritos dos mortos podiam interferir no cotidiano dos vivos. Assim, prestavam cultos e homenagens a essas divindades. Ainda hoje, algumas sociedades preservam em suas crenças religiosas cultos para agradar os antepassados. Eu falei para vocês sobre a Umbanda, o Candomblé, são religiões praticadas aqui no Brasil, que descenderam de crenças africanas. Nessas religiões, elas têm esses cultos de homenagens a divindades. Gente, não estou aqui pregando religião nenhuma, estou mostrando a vocês a diversidade religiosa. Vale só lembrar, a minha religião, não sou ateu, eu sou cristão, ok? Vamos lá. Vale lembrar sempre isso aí, porque né, hoje em dia o pessoal está falando assim: ah, professor de história é ateu, e está falando sobre Umbanda, Candomblé para o meu filho. Estou falando das culturas africanas, isso tudo está na nossa grade. E não estou pregando nada a ninguém precisa deixar de ter sua crença. Aliás, a tia Lili já falou para vocês que é cristão. Vamos lá. O Reino Kush. A influência egípcia. Olhem só que interessante. Isso eu gosto demais. Por isso eu me tornei professor de história. Eu tenho uma grande paixão pela diversidade cultural, étnica, né? Então nós temos aqui, ó, situada ao norte do atual Sudão, na Núbia, a região de Kush foi muito importante para os egípcios, principalmente pelo fornecimento de riquezas naturais como ouro. Eu falei com vocês lá para trás, quando eu falei de Mesopotâmia, da formação dos estados, né? Falei de um joguinho que eu gosto muito, um game. Ah, quem gosta de game, levanta o dedo. Eu gosto de game. Tem um game que eu gosto demais chamado Age of Empires, Anos de Impérios, e super recomendado, hein? Aprendendo história com game. Nesse game mostra quando você começa a formar a sua aldeia, começa a crescer, se tornar um reino, você pode se expandir esse reino fazendo trocas. Então você troca pedra por madeira, pedra por prata, por ouro, e aí
Gente, desculpem, meu celular tocou. Vamos lá. E aí você troca esses materiais aí para crescer esse reino, beleza? Então nós temos aí a influência dos núbios, né, atual Sudão, com a cultura egípcia. Entre os anos 730 a.C. e 650 a.C., os cuxitas dominaram todo o território egípcio. Tebas, nessa época, a capital egípcia, esteve sob domínio de imperadores cuxitas, conhecidos como os faraós negros. Então, um parênteses bem legal: os cuxitas tinham a cor da pele mais escura que os egípcios. Os egípcios não eram branquelos, tá? Eles eram negros, mas a cor da pele mais branca. Já os cuxitas, eles eram negros, uma cor da pele bem escura. Então, nesse momento, você tem uma influência, claro, uma dominação dos cuxitas sobre os egípcios, e aí uma influência, uma mistura aí, né, entre esses dois povos, duas etnias. Vamos lá! Olha que legal, gente, uma escultura representando o Taraka, o faraó negro que reinou, caramba, sobre a região da Núbia no século 7 a.C. e que financiou a construção de pirâmides e templos religiosos. Então, eu estou aqui no Egito. Do lado do Egito tem o atual Sudão, tá? Então, onde ficava esse reino aí dos cuxitas. Bem, e aí nós temos aqui o sujeito na história. Os antigos egípcios chamavam a Núbia de terra do arco, por causa da habilidade com que seus soldados manuseavam arco e flecha. Muitos desses arqueiros atuaram nos exércitos egípcios como mercenários, ou seja, lutavam em troca de pagamentos. Nenu foi um arqueiro núbio que viveu por volta de 2250 a.C. Na estela reproduzida abaixo, Nenu aparece representado com seu arco e flechas ao lado de sua esposa, seus serviçais, seus cães de estimação. Interessante, né? Então, assim, muito presente também os animais, como cães e gatos. Aliás, gatos, já falamos sobre isso. Os gatos tinham toda uma questão da religiosidade e importância na sociedade egípcia. Muitos soldados núbios moravam no Egito e se casavam com mulheres egípcias, o que possibilitava um intenso intercâmbio cultural entre esses povos. Então nós temos aqui, galerinha minha, as pirâmides cuxitas. Observem que o formato é um pouco diferente das pirâmides egípcias. Nós temos aí, lá no topo, lá no ápice, essa região aqui lá em cima da pirâmide, ela é mais aquadradada e em camadas, né? As pirâmides simbolizavam o poder dos reis, que eram considerados seres divinos. Algumas necrópolis podiam reunir dezenas de pirâmides como essas, em que eram sepultados soberanos e os príncipes herdeiros. Bem, aqui as pirâmides cuxitas eram bem menores do que as egípcias, porém mais pontiagudas. Então, qual é a principal diferença? Elas eram mais estreitas, menores, mas só que elas eram mais agudas, né? Mais pontiagudas. As pirâmides egípcias eram mais largas, menos agudas, né? E maiores. Bem, olha só que interessante também, na entrada dessa pirâmide aí, nós temos as capelas retangulares com entradas monumentais. Muito bacana, né, gente? Nós temos ainda hoje, tá? Muitas dessas edificações ainda intactas. Os principais materiais utilizados na construção das pirâmides eram o arenito e o cascalho extraídos na própria região. Algumas pirâmides eram construídas com paredes lisas e outras com frisos horizontais, ou seja, em camadas, né? E outras eram totalmente lisas. É claro que, ao passar dos milhares de anos, isso não está direitinho mais, né? Foi deteriorado com o tempo, os frisos já não estão acertados. Friso é uma junção aqui, ó. Isso aqui é um friso, ó, onde tem uma junção entre uma parede e outra. O nome disso aqui, ó, chama de friso. Os reis que governavam por mais tempo geralmente eram sepultados em pirâmides maiores e com maior quantidade de joias, cerâmicas e alimentos. Aqui nós temos aqui, ó, a fotografia
fotografia recente mostrando as ruínas dessa região dos Kuxitas, certo? Gente, então encerramos por aqui, depois continuamos na aula 2, beleza? Então, ó, beijinho nas crianças e até mais!